ganho somente 20 mil. Akasema hapana, kwa sababu ninapata E tu ele 20,000. estava deitado de barriga para cima. Facing up. Na alikuwa amelala akiangalia Ele juu. tinha um boné. He had a cap, Na alikuwa boné. na kofia. a beret, like a beret. Como um cap. Alikuwa na kofia. Ele estava muito faminto e Na muito alikuwa na njaa fraco. kabisa. And E very então, Na alikuwa dhaifu kabisa. weak. And then eu continuei a conversa com este guarda e ele disse que ele não estava conseguindo pôr comida na mesa porque os preços tinham subido muito. O Senhor levou seus servos, os profetas, ao futuro e eles viram uma situação muito terrível no futuro. that's why he was very weak. É por isso que ele estava muito fraca. Então eu vi And I saw toda all a over terra. the land. Na nikaona Havia kote falta, kote duniani. There was lack escassez em toda a terra. on the whole earth. As pessoas não tinham comida People were lacking food. Watu walikuwa wanakosa chakula. And they were earning, but e they eles cannot estavam make ends meet. trabalhando e Walikuwa ganhando, wanapata mas eles ujira, não lakini estavam hawangeweza conseguindo kupata chakula. provisão, And there was lack. Na kulikuwa pagar na as ukosefu. contas. And there was no Então havia water. Na escassez. hakukuwepo na maji. And then the E prices não of food were havia very high. água. That's why this gentleman could not. Então o preço Na do gharama alimento za chakula estava zilikuwa juu muito sana, alto. ndio É por sababu isso huyu que ele mwanaume não hangefanya podia chochote. fazer nada. But the road, so the road itself, as you follow the road, there were some stones that have been Mas put. a I rua, don't know why, I think se there were você stones put seguisse barricading. a The stones rua, were the barricading parecia stone, algumas pedras to como block the road. barricadas, And then I saw pedras some people para do bloquear a demonstrations rua. also. Na nikaona ya Então kwamba katika eu vi, havia algumas demonstrações pelas pessoas, algumas rebeliões. mawe ya Stones, vizuizi, stones to block, mawe ya kuzuia. so vehicles cannot go through. Hivyo magari Pedras, haiwezi pedras kupita. para bloquear, para que os inimigos, para que os veículos não Pia conseguissem niliweza passar. kuona askari. And so, Então eu and then pude on this ver other side, oficiais I saw a de group of women polícia that were também. talking that they're not Então, able to deste feed their outro children. lado, Things are eu very vi um bad. grupo de People are mulheres dying. que estavam Na upande falando, huu elas pia não estavam nikaona kikundi cha conseguindo wanawake ambao walikuwa wanazungumza, alimentar os walikuwa seus wanasema ya filhos. kwamba hawawezi As pessoas kuwalisha estavam watoto wao, morrendo, as watu coisas wanakufa, estavam muito mambo ni ruins. mabaya. And so it was really terrible. Hivyo ilikuwa mbaya kabisa. Então, era realmente terrível. Nilipoamka, Then I realized Então, quando eu acordei, então eu the entendi Lord has spoken in a very, very tremendous way, que o Senhor falou de uma forma muito tremenda, in a very shocking manner. katika njia de ya uma maneira kustaajabisha muito kabisa. chocante. Essentially, the Lord was talking about the Essencialmente, famine that is coming. O Senhor estava falando a respeito da fome que está vindo. There is a global famine that is coming to the earth. That is what the Lord Há has spoken. uma fome global que está vindo à Terra. É isso que o Senhor está dizendo aqui. E quando veio 2022, breaking news. Rising food prices from grains to cooking oil. O preço da comida está subindo, o preço do óleo de cozinha. Tudo está subindo ao redor do mundo devido à guerra da Ucrânia. Para os países, isto é uma situação alarmante. O preço aumentando, crise de alimentação, preço dos combustíveis. There is a global famine that is coming to the earth. Há uma There are fome demonstrations global also. que está vindo à Terra e havia manifestações também. E na Argentina, milhares de fazendeiros protestaram porque as coisas ficaram tão ruins que as pessoas foram para as ruas exigindo comida, segurança, emprego. Os preços subindo constantemente, a inflação na Argentina está tornando muito difícil para as pessoas no país conseguirem sobreviver. Centenas de caminhões bloquearam as estradas. Um motorista foi morto quando ele tentou desafiar os protestantes. Dealing a fresh blow to the government of President Alberto Fernandez as O the country governo struggles da with economic Argentina problems. renunciou. Inflation is running an rate A inflação more than está 60%, and subindo economists expect the mais rate de to keep worsening. 6%. E a situação continua piorando.
Por dias, caos no Peru. A multidão jogava pedras e fogo contra a polícia e a polícia jogava gás lacrimejante contra o povo. O governo colocou todos em quarentena, em toque de recolher. Peruanos protestando devido ao preço do custo de vida que está aumentando. Os preços aumentaram e afetaram a cesta básica da maior parte. O povo agora quer solução. E no Equador? Panic has replaced peace on the streets of Ecuador's capital. A rebelião substituiu a paz na capital do Equador. Confrontos violentos entre os protestantes e os soldados militares. Eles estão queimando pneus para criar um bloqueio devido ao preço dos combustíveis que subiram. A cada dia, a tensão cresce. A polícia atira gás lacrimejante contra os protestantes, os que estão protestando. E no Sri Lanka, os preços que estão subindo também estão agitando outros governos. Na Sri Lanka, os residentes estão lidando com falta de comida, remédio e não tem gás, não tem eletricidade. Sri Lanka está enfrentando a pior crise desde 1948. Este é o mistério da iniquidade. Rebelião, rebelião, rebelião. O Sri Lanka está no limite. Falta de comida, de combustível, a inflação, os constantes, falta de energia elétrica. E no Cazaquistão, nós começamos com uma história. No Cazaquistão, a mesma coisa. Mass demonstrations over surging fuel prices in Kazakhstan. Windows were smashed and roads blocked. The president has declared a state of emergency in 2 regions and said some price caps on fuel would be reinstated. Na América Latina, nas ruas da América Latina, Chile, Venezuela, Colômbia, devido ao grande aumento do custo de vida. E na Grécia? In Greece, thousands took to the streets. Their complaints sing. Milhares foram para as ruas reclamando para protestar contra o aumento do preço da comida e dos combustíveis. Pessoas estão indo às ruas através de todo o globo. No Irã, estes manifestantes a multidão grita: morte ao Raisi, morte ao Raisi, pedindo a morte dos governantes porque não estão resolvendo a situação. No Sudão do Sul, os protestos estão aumentando porque o preço dos alimentos subiu. Todos estão protestando por causa do preço da comida que aumentou. Em Londres, milhares de pessoas viajaram através do país para protestarem contra o preço do custo de vida que aumentou.
A inflação já está esmagando o salário das pessoas. Last month's package of support announced from the Chancellor estimated £21 billion in this crowd at odds with stagnant wages for public sector workers. I'm a nurse in the health service. Colleagues are leaving because they can't afford to work. Their bills are going up. They're having to pay for parking in hospitals again. And our pay is just not enough. We had a real feeling that after the pandemic things were going to get better, that we were going to be recognised, we were going to get paid properly. And it's just really... Este homem estava dizendo, nós achávamos, tínhamos esperança que depois da pandemia as coisas iriam melhorar, mas agora novamente tudo piorou, os preços subiram, não há trabalho. Verdadeiramente, Apocalipse 6, os cavaleiros do Apocalipse estão atuando poderosamente na Terra. As pestes, as guerras estão abalando toda a Terra, a economia global. E na Albânia, os protestos no Iraque, inflação desencadeia uma onda de manifestações e protestos globais. A inflação e o preço da comida está atingindo níveis insuportáveis no Sri Lanka. O preço da comida e do combustível. Milhares de estudantes estão exigindo ações dos governos. A crise é global e todos estão se levantando pela mesma razão. Preço da comida, preço dos combustíveis. Prepare o caminho. O Messias está vindo. A terrível profecia de 8 de abril de 2020, onde os dois mais poderosos e mais temíveis profetas antigos do juízo de Deus ferem a terra com uma fome global. Está se cumprindo nos nossos dias.
Bem, povo abençoado, o Senhor falou comigo nesta noite passada. O Senhor Jeová Yahweh, o poderoso Deus de Israel, o Criador do universo, o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor Deus, Ele falou comigo, povo abençoado, em uma conversa muito tremenda. O Senhor me levou a Israel, e esta é uma conversa muito, muito importante, porque haverá uma descoberta que vai acontecer em Israel. Eu já vi, ele abriu para mim e eu li. Ele me levou a Israel nesta noite, ele me levou a um lugar espacial e a uma estrada que leva para lá. Eu vi duas senhoras dirigindo lá também e eu tive que mudar de pista. Elas não me viram, mas eu tive que mudar de pista para a esquerda. Ele me levou a um lugar específico onde haverá uma descoberta em Israel. Os arqueólogos vão cavar, e então vão fazer uma descoberta com escritos muito poderosos que foram escritos em tempos antigos. Escritos muito antigos, o Senhor abriu para mim, eu já os li, mas estão enterrados profundamente lá, enterrados. Entretanto, os arqueólogos vão desenterrá-los e os escritos dizem Judá. Judá. Fala a respeito de Judá. Os escritos são sobre Judá. E vocês sabem que Judá é um nome muito sensível, uma tribo muito sensível, porque o nosso Senhor e Salvador veio da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Então, estes escritos foram escritos em tempos antigos. Haverá uma descoberta muito importante em Israel. O Senhor falou comigo nesta noite, Ele me levou a Israel. E então, o Senhor cavou muito profundamente no chão e Ele puxou para fora. Debaixo do chão, Ele me mostrou os escritos que foram escritos em tempos antigos. Então, Ele me fez ler os escritos que foram escritos em hebraico, naquela língua daquele tempo, na inscrição deles, mas o Senhor agora traduz para mim. E Ele lê juntamente comigo, Deus Pai lê juntamente comigo. Eu vejo as mãos dele segurando os escritos. Está escrito em algo que parece em um pedaço de cerâmica, o fundo de um pote. Então, depois disso, ele deixa muito claro, então ele passa através de todo o texto. E então, ele diz que isso agora será descoberto em breve. Estará nos noticiários em todos os lugares. São escritos muito importantes, muito críticos. Escritos que foram escritos em tempos antigos, que têm implicações muito importantes para esta geração e para o Estado de Israel, para a Igreja de Cristo e também para as nações, para a terra inteira. Então, isso é algo que está vindo muito profundo dentro do chão, mas ele vai permitir agora os cientistas abrirem, assim como a caverna, onde o primeiro-ministro começou quando João Batista chegou. Exatamente como aquela profecia que eu dei do hemisfério ocidental, que aquela caverna seria descoberta, Deus permitiria que as pessoas descobrissem. Então, assim também agora ele vai permitir que os cientistas, as pessoas que fazem escavações, os arqueólogos, para descobrir estes escritos muito críticos, muito importantes. Agora, isso vai acontecer, vai estar nos noticiários e quando acontecer, esta descoberta será uma descoberta muito importante para a igreja, para as nações e para a nação de Israel. E também em direção à gloriosa vinda do Messias. Então, haverá uma descoberta muito importante em Israel. Os arqueólogos vão cavar profundamente e eles vão chegar a um lugar
E eles vão trazer para cima, então, com escritos muito importantes a respeito de Judá. Escritos a respeito de Judá, e eu já li os escritos, estão escritos em hebraico, mas eu já os li. Eu já os li porque o Senhor os traduziu para mim. Nesta noite, nós estávamos lendo junto com o Senhor estava abrindo com a sua mão e me fazendo ler através deles os escritos antigos que foram escritos em um pedaço de cerâmica. Parece um pedaço de um pote, como se fosse a parte de baixo de um pote ou argila, mas são escritos antigos que serão descobertos com escritos a respeito de Judá. Então, haverá uma descoberta muito importante em Israel, muito breve, povo abençoado. E esta descoberta vai ser muito importante na vida da nação de Israel, do Estado de Israel. E também vai ser extremamente importante para a igreja. Agora mesmo eles estão enterrados muito profundamente, mas o Senhor vai conduzir os arqueólogos para ir. E eu vejo essas duas senhoras, elas estão dirigindo 2 carros diferentes, o Senhor também me levou àquela estrada, e eu tive que mudar para a pista do meio primeiro. Então, assim que o tráfego permitiu, eu então mudei para a esquerda. E foi assim como foi. O Senhor me conduziu até aquele lugar onde são os escritos. O Senhor me levou a Israel e haverá uma descoberta muito importante de escritos arqueológicos que aconteceram em tempos antigos no Israel antigo. Isto vai ser uma descoberta significativa para a humanidade, para o Estado de Israel, para a igreja e para o mundo inteiro. Mas os escritos têm Judá, está escrito em hebraico, mas o Senhor agora escreveu para mim. Ele traduziu para mim em inglês, nos escritos daquele tempo. Então, o G, o rabinho do G, ele sobe para cima. Você pensaria que era um D por causa do apóstrofe lá em cima. Foi uma situação muito linda que aconteceu. O Senhor estava lendo comigo, abrindo e lendo comigo. O Messias está vindo, preparai o caminho do Senhor. Profecia de 12 de julho de 2019. Quando veio 2 semanas antes desta chocante profecia se cumprir, os 2 mais temíveis profetas do Senhor disseram o seguinte na transmissão global. Hoje, 5 de junho de 2020, eu dou um alerta profético hoje, que muito em breve haverá uma descoberta muito importante em Israel de escritos hebraicos antigos a respeito de Judá. Eles serão descobertos em Israel. E a primeira vez que eu dei esta profecia foi 12 de julho de 2019. E eu dou hoje 5 de junho de 2020. Este é um evento que ainda não aconteceu. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e as nações obedecerão a ele. Gênesis 49, 10. E quando veio 22 de julho de 2020... center has recently been exposed at archaeological excavations in the Arnona neighborhood in Jerusalem. The excavation conducted by importante centro de armazenamento de alimentos foi recentemente exposto em escavações arqueológicas no bairro Arnona de Jerusalém. A escavação, conduzida pela autoridade de Israel, revelou um local extremamente grande cercado por muros, e um dos pontos mais importantes desta descoberta foram 120
20 alças de jarros encontrados contendo impressões de selos com inscrições em hebraico antigo. Os arqueólogos descobriram mais de 100 selos em alças de jarros inscritos com estampas com a palavra Hamelech, significando pertencente ao rei. Embaixo da insígnia aparece o nome de 4 pessoas, Hebron, Zip, Sukkot e Mashhad. Este em particular contém o nome de Meshulam El-Natam, que era um oficial muito importante do reino de Judá. Um centro antigo do reino de Judá foi descoberto em Jerusalém. Importante descoberta arqueológica em Jerusalém. Um complexo administrativo do rei Ezequias foi descoberto ao lado da embaixada americana em Jerusalém. Enorme complexo governamental do reino de Judá, descoberto perto da embaixada americana em Jerusalém. E as 2 mulheres que os profetas do Senhor viram são essas 2 repórteres. Este lugar mostrou uma descoberta muito grande. Você pode ver aqui grandes pedras de sílex muito bem talhadas. Deixa muito claro que aqui havia uma estrutura muito grande que pertence a um quartel-general do governo. Os especialistas dizem que este local servia como um centro governamental durante o reinado do rei Ezequias no início do século 7 a.C. Este lugar também revelou detalhes sobre o tempo quando o reino de Judá se tornou vassalo e pagava impostos ao rei da Síria. Nós descobrimos muitas alças de jarros contendo impressões de selos oficiais do rei de Judá. E aqui está escrito Hamelech, significando ao rei, pertencente ao rei. Também 3 nomes, Hebron, Zif, e também este nome, Meshulam El-Natam, que era o nome de um oficial muito importante do governo. Um importante centro de armazenamento de alimentos foi recentemente exposto em escavações arqueológicas no bairro de Arnona, em Jerusalém. A escavação, conduzida pela Autoridade da Antiguidade de Israel, revelou um local que é extremamente grande, uma estrutura cercada por muros concêntricos. Um dos pontos mais importantes desta escritura foram 120 alças de jarros contendo impressões de selos com inscrições em hebraico antigo. O professor de arqueologia Phil Kesten, da Universidade de Tel Aviv, falou a respeito da importância desta descoberta. Isso nos leva de volta ao século 7 a.C., aos tempos monárquicos, e as descobertas de Arnona são importantes porque elas mostram o significativo crescimento de Jerusalém e Judá economicamente e também politicamente e administrativo. Este foi o período da revolta de Jerusalém e Judá contra o patrocínio assírio. Naquele tempo, Judá era bem organizado, precisava pagar impostos para os assírios e armazenar a produção agrícola como óleo, vinho e coisas deste tipo. E os selos impressos nas alças dos jarros eram usados para armazenamento dos impostos coletados para pagar o governo assírio e para conduzir a economia em Judá. Eu agora estou entre 2 dos muros desta enorme estrutura que era de ferro, do tempo do ferro que nós descobrimos. Os arqueólogos dizem que este local é uma das descobertas recentes mais importantes da era conhecida da Bíblia como a Era dos Reis de Jerusalém. A escavação está na parte sul de Jerusalém e aqui atrás de mim está a Embaixada Americana. Os arqueólogos dizem que é irônico o fato de que esta área que serviu como importante centro administrativo 2.700 anos atrás, agora é uma embaixada americana. Então, isso aqui mostra o centro, a natureza monumental, o centro administrativo do governo.
Eles também recolhiam vinho e óleo de oliva, que era o pagamento de impostos daquele tempo. Quando o rei Senaqueribe tentou conquistar o reino de Judá, então havia uma coleta ininterrupta de impostos. A Bíblia diz, não tenha nada a ver com a adoração a ídolos. Os profetas repetiam isso vez após vez, e a razão pela qual eles repetiam isso é porque foram descobertas imagens de casa. Parece que cada casa continha esse tipo de coisa. Isso aqui é um dos mistérios. Este enorme monte de pedras talhadas, os arqueólogos acreditam que cobriam aqui um enorme edifício. Os arqueólogos ainda estão descobrindo e escavando as reminiscências de um grande muro. A descoberta veio durante as escavações conduzidas na construção de um novo bairro. Eu vi escritos antigos, escritos em um pedaço de cerâmica, como se fosse a parte de baixo de um jarro ou de cerâmica, mas um importante centro de armazenamento de alimentos foi recentemente exposto em escavações arqueológicas no bairro de Arnona, em Jerusalém. Um dos pontos mais importantes dessa descoberta foram 120 alças de jarros contendo impressões de selos com inscrições em hebraico antigo. Os arqueólogos descobriram mais de 100 selos muito especiais em alças de jarros. Esta tremenda profecia se cumpriu de uma forma impressionante. O reino de Judá está sendo levantado da terra quando se aproxima o tempo do Messias voltar para estabelecer o seu reino milenar. O reino do leão da tribo de Judá se aproxima. Neste momento, os mega-profetas do Senhor Deus, eles profetizam e com a sua língua eles trazem à existência de volta o reino de Judá. E muito incrível é que esta descoberta foi feita justamente ao lado da embaixada americana em Jerusalém. Isto é algo muito sério a se considerar. Um enorme complexo do reino do governo de Judá foi encontrado perto da embaixada de Jerusalém. Um centro do antigo reino de Judá. E o Senhor Deus Todo-Poderoso essencialmente usou isto. Usou os seus mais poderosos profetas para reivindicar de volta a terra prometida e para encerrar o debate sobre a propriedade das terras de Deus. E muito mais importante é o significado espiritual desta descoberta, que o Deus Todo-Poderoso preservou por todo este tempo e decretou a sua descoberta em 12 de julho de 2019. Veja, o leão da tribo de Judá triunfou. Apocalipse 5:5. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e as nações obedecerão a ele. E o mais importante é o significado desta descoberta a respeito da gloriosa vinda do eterno reino de Judá, o reino do nosso Senhor e Salvador, o Messias de Israel, o leão da tribo de Judá. Prepare o caminho para a gloriosa vinda do Messias como um rei triunfante. Hebreus 12:14. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor.
Os 2 megaprofetas do Senhor Deus ferem a terra com um horrendo terremoto. Profecia de 7 de abril de 2021 cumpriu-se temivelmente. Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová, Jeová Elohim, Jeová Mekadishken, Jeová Elion, Jeová El-Gibor, Jeová Tsebaot, ele falou comigo neste 7 de abril do ano de 2021. Deus Pai, Ele mesmo, nesta conversa muito tremenda com a igreja, há um terrível terremoto vindo à terra em breve, e o Senhor comandou os seus profetas para dar um passo à frente e ferir a terra com um terremoto. E então eu vi, quando eu levantei e apontei com o meu dedo esquerdo profético, um enorme terremoto atingiu a terra e eu vejo muitas paredes desmoronando, e foi sério. Paredes estavam desmoronando e tudo, prédios desmoronando. Foi um terremoto muito severo que está vindo à terra. Todos nós sabemos o que Jesus disse quando o Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, andou nesta terra. Quando ele andou nesta terra e deu a promessa dos sinais que apareceriam antes do seu retorno, ele disse que haveriam terremotos e fomes em vários lugares. Se você ler Mateus 24, versículo 7, todo Mateus 24 contém as promessas, a previsão e a predição que ele deu a respeito dos dias nos quais nós estamos vivendo agora. Vocês viram o terremoto do Haiti que eu profetizei quando eu feri o Chile com o terremoto 8.8, feri o México, feri Nepal, feri Japão, Filipinas e o Xuxina. Feri também Taiwan, feri Tanzânia com terremoto, sacudi o Quênia com terremoto, feri a Rússia, Irã, muitos terremotos em todos os lugares. Então, em Mateus 24, o Senhor prometeu somente que agora tornou-se vívido e mais aberto, que ele enviaria estes 2 profetas. Estes são os profetas que vão executar as palavras que ele deu naquela profecia. Então há um tremendo terremoto vindo à terra. O terremoto histórico está vindo à terra. Eu vejo paredes desmoronando, edifícios desmoronando. Foi tremendo. E o Senhor está buscando a atenção desta geração para que eles possam preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias. Povo abençoado, isto é o que o Senhor falou com as nações da terra. Acaso não falou o Senhor Jeová Yahweh com esta geração? O Messias está vindo. Obrigado, Shalom. E quando veio 1 ano, 2 meses e 2 semanas depois, em 21 de junho de 2022, Breaking News. Há uma história muito grande acontecendo ao leste do Afeganistão. Um poderoso e mortal terremoto aconteceu em uma região montanhosa perto da fronteira com o Paquistão. O número de mortos é muito alto e continua aumentando. Helicópteros levando os feridos. Pelo menos 1.000 pessoas foram mortas. Casas desmoronaram. A maior parte das pessoas ainda estava dormindo quando as paredes e as casas desmoronaram sobre eles. Todos os noticiários globais repetiram as palavras dos megaprofetas do Senhor. Paredes e casas que colapsaram. O terremoto de 6.1 pôde
ser sentido através do Paquistão, Afeganistão e Índia. Um terremoto devastador no Afeganistão. Pelo menos 1.000 pessoas morreram. Quando o terremoto atingiu, realmente reduziu tudo a escombros. Isso é porque a profundidade do terremoto foi 10 quilômetros. É por isso que o número de mortos está aumentando. Este terremoto varreu, destruiu e fez desaparecer vilas, muitas vilas nesta região. Todos os edifícios desmoronaram. E os dois mais poderosos e glorificados, temíveis profetas do Senhor especificaram e descreveram o desmoronamento de paredes e edifícios. A palavra collapsing foi repetida. Um enorme terremoto atinge a terra e eu vejo muitas paredes colapsando. Foi sério. A maior parte das casas, centenas de casas, simplesmente desmoronaram. As pessoas ainda estavam em casa e não conseguiram escapar das paredes que colapsaram sobre eles, desmoronaram. E eu vejo muitas paredes colapsem, desmoronando, e foi sério. Todos os noticiários globais repetiram: casas desmoronadas, vilas inteiras nesta parte do país simplesmente desapareceu. Este foi um grande desastre. Exatamente como a profecia falava, um terremoto enorme, muito sério. As pessoas ainda estavam dentro de casa quando centenas de casas, comunidades inteiras desapareceram em um momento aterrorizante no meio da noite. Tudo aqui desmoronou e foi destruído, diz o homem que está filmando. A cada momento eles vão descobrindo mais corpos, mais mortos como consequência deste catastrófico terremoto. 500 casas foram destruídas nessa área, mas é impossível agora ter os detalhes neste ponto. É como se o terremoto obedecesse às palavras. Um enorme terremoto atinge a terra e eu vejo paredes desmoronando, e foi sério. O terremoto obedeceu à instrução. As casas desmoronaram. O terremoto foi extremamente raso, quase na superfície. Justamente por isso, tanta destruição. Foi um enorme terremoto. As pessoas tentavam desesperadamente com as suas próprias mãos. Eu vi um enorme terremoto, muitas paredes desmoronando, foi sério. Uma busca desesperada pelos que foram soterrados debaixo dos escombros das casas, exatamente como a profecia dizia. E quando os dois mais terríveis profetas do Senhor feriram o Afeganistão, eles literalmente sacudiram 3 nações de uma vez: Afeganistão, Paquistão e Índia. Fox News tonight. This is a Fox News alert. According to European seismologists, de acordo com os sismólogos europeus,
O terremoto de 6,1 de magnitude pôde ser sentido através do Paquistão, Afeganistão e Índia. Para ter uma ideia de quão poderoso foi, eles estão dizendo que a força deste terremoto foi sentido por milhares de pessoas, não apenas no Afeganistão, mas também no Paquistão e na Índia. O abalo foi sentido por aproximadamente 119 milhões de pessoas no Paquistão, Afeganistão e Índia. O abalo foi sentido por aproximadamente 119 milhões de pessoas no Paquistão, Afeganistão e Índia. Mais de 1.000 mortos, casas reduzidas a escombros. Ainda não é possível ter uma avaliação do número de casas que desmoronaram. A busca por sobreviventes. Os afegãos choram os mortos. Este terremoto desmoronou a maior parte das casas, então há milhares de pessoas desabrigadas. Este homem perdeu 17 membros da sua família. Todos nós sabemos o que Jesus disse quando o Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, andou nesta terra. Quando ele andou nesta terra e deu a promessa dos sinais que iriam aparecer antes do seu retorno, ele disse que haveriam terremotos e fomes em vários lugares. Se você ler Mateus 24, versículo 7, o Senhor prometeu, somente que agora tornou-se vívido e mais aberto, que ele iria enviar estes profetas. E estes são os profetas que vão executar as palavras que ele deu na profecia das oliveiras. E o Senhor está buscando a atenção desta geração para que eles possam preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias. Povo abençoado, isto é o que o Senhor falou com as nações da terra. Acaso não falou o Senhor Jeová Yahweh com esta geração? O Messias está vindo. Arrependam-se. Prepare o caminho. O Messias está vindo. Há uma grande história ao leste do Afeganistão. Um poderoso e mortal terremoto aconteceu na região montanhosa entre o Paquistão e o Afeganistão. O Senhor falou comigo agora, o Senhor me levou ao hospital na Ásia, há uma grande angústia lá. Eu vejo muitas pessoas entrando nos hospitais, eu vejo falta de equipamentos, agora não há equipamento, os médicos estão correndo para cima e para baixo, muitas pessoas estão inundando os hospitais, então haverá uma grande angústia que virá à Ásia, uma grande enfermidade, uma angústia de enfermidade, uma emergência de enfermidade na Ásia. Essa angústia será como nenhuma outra, uma angústia como nunca foi vista. Este tipo de angústia que o Senhor me mostrou há poucos minutos atrás, quando Ele me levou à Ásia, que vai se desenvolver neste país, nesta terra, que vai fazer pulsar este planeta Terra, abalar e tremer este planeta Terra. Quando veio fevereiro de 2020. And rare pneumonia-like virus that has caused at least 2 deaths and has spread from China to other countries in Asia. Começaram os noticiários a respeito de um novo tipo de pneumonia. Um vírus mortal. Tudo começou no hospital em Wuhan, na China. Eles dizem que
Nós estamos continuando a monitorar o surto de um misterioso coronavírus. O número de casos continua aumentando na China, o que vai conduzir à maior quarentena da história. As autoridades chinesas estão sob pressão pela disseminação de uma nova enfermidade. The flu-like mystery illness reported in China. This is Al Jazeera. A new virus with no novo vírus sem vacina ou tratamento conhecido. It came without warning. Veio sem aviso e se espalha como fogo selvagem. But until today, its origins remain a mystery. A palavra agora, a origem deste vírus ainda é um mistério. Foi descoberto em Wuhan, a cidade capital da província de Hubei. Um misterioso surto de um misterioso vírus. Um assassino invisível está varrendo o mundo. Um novo assassino está solto. Eu vejo muitas pessoas correndo para os hospitais, sendo levados às pressas para os hospitais. Os hospitais estão lutando para lidar com a situação. As equipes médicas estão sob pressão intolerável. Esta médica grita: "Eu não suporto mais, eu não suporto." 3 corpos estiveram aqui desde de manhã. Alguns deles morreram durante a noite, mas até agora ninguém veio recolher. Eles estão lutando uma guerra aqui, mas eles estão perdendo. O número de pessoas que estão sucumbindo ao coronavírus é esmagador em cada hospital no norte da Itália. Que a humanidade não se esqueça desta tragédia que veio, porque esta humanidade não se arrependeu dos seus pecados. São cenas apocalípticas. Eles chamam de emergência catastrófica. A mensagem para nós é simples: preparem-se. Cada canto, cada ala, cada milímetro deste hospital no Brooklyn agora está inundado com aqueles que sofrendo com coronavírus. Todos eles têm Covid. Lutando para tentar. Aqui os médicos têm que decidir quem vive e quem morre, porque não tem mais lugar neste hospital na Lombardia. Todos aqui têm coronavírus. A maior parte não vai conseguir sobreviver. Está tudo cheio. Terapia intensiva, até a ginecologia e maternidade tiveram que se tornar pronto-socorro e UTI para coronavírus. E as pessoas simplesmente sucumbiam nas ruas devido ao coronavírus. Uma horrenda coisa é quando as palavras destes mais terríveis profetas se cumprem em um povo. Elias, o mais terrível profeta do Senhor, feriu a terra inteira com morte.
Apocalipse 11:6. Estes homens têm poder para fechar o céu de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar água em sangue, e poder para ferir a terra com toda a sorte de pragas, tantas vezes quantas desejarem. São estes mega profetas do livro do Apocalipse que estão comandando os juízos de Deus na terra. Agora é a vez da América Latina ter que enfrentar a tempestade do coronavírus que se espalhou através do globo. No Brasil, o serviço de saúde estava despreparado e já está superlotado. Na Itália, veículos militares foram chamados para transportar cadáveres de uma cidade para outra. No Equador, eles simplesmente deixavam seus mortos nas ruas. Meus pais morreram ontem às 10 horas. Por favor, me ajudem, veja, não sei o que fazer com eles. Corpos mortos, cadáveres em um hospital de Nova York, empilhados. Uma horrenda coisa é quando as palavras destes mais terríveis profetas antigos do juízo de Deus se cumprem em uma nação, porque eles não se arrependeram dos seus pecados. Mas desta vez, o juízo foi global. Temei a Deus e dai-lhe glória. Porque chegou a hora do seu juízo. Agora chegou a vez da América Latina enfrentar a tempestade do coronavírus. No Brasil, o sistema de saúde estava despreparado e já está sobrecarregado. E os 2 mega profetas do Senhor, eles estão trombeteando em toda a terra o Evangelho eterno de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Eles estão anunciando que temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas e tudo o que neles há. Eles estão anunciando a gloriosa vinda do Messias para levar a sua igreja, e eles estão anunciando a terrível dispensação do juízo de Deus que virá em seguida. Que todas as nações da terra temam a Deus e aos seus mais temíveis profetas que ele enviou neste tempo, com a mesma missão de Sodoma e Gomorra, para tirar os justos e prepará-los, e para ferir a terra e destruir os ímpios. E 5 anos antes, os 2 mega profetas do Senhor, Deus Jeová Yahweh, disseram: o Senhor Deus falou comigo agora, Ele me levou à Índia, o Senhor me levou à Índia e há uma angústia muito grande lá. Eu vejo muitas pessoas entrando nos hospitais, eu vejo falta de equipamento, agora não há equipamento, os médicos estão correndo para cima e para baixo, muitas pessoas inundando os hospitais. E quando veio 6 anos mais tarde, foi isto o que você viu. Índia. Uma capital de joelhos. Nova Delhi. Uma crise horrenda na Índia. Pessoas morriam aos montes do lado de fora dos hospitais que não tinham como recebê-los. Ninguém pode esquecer estes dias. Toda a terra já deveria ter se arrependido. Os hospitais na capital indiana de Nova Delhi atingiram a capacidade e não há mais espaço para ninguém. E as piras funerárias na Índia começaram a ser levantadas e o cheiro de morte
se espalhou por todo aquele país que adora milhares de deuses, mas não adora o Deus vivo. Porque Ele é o único Deus vivo e verdadeiro, Ele é o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Os deuses que não fizeram o céu e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. Somente o Senhor Deus, o Santo de Israel, Jeová Yahweh, é o único Deus vivo e verdadeiro. Por isso temei a Ele e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Todos agora devem adorar somente o Deus vivo, Criador dos céus, da terra, do mar, das fontes das águas. Os crematórios na Índia estão superlotados. Os cadáveres têm que esperar em fila do lado de fora mais de 20 horas debaixo de um calor de 40 graus. As pessoas vão de lugar em lugar buscando um lugar para poder cremar os seus amados. Alguns tiveram que alugar veículos refrigerados para colocar para preservar o corpo dos seus amados até poderem cremá-los. Este fogo nunca acaba. Um grande número de indianos lançaram os deuses que eles adoram nas ruas à medida que o número das infecções de coronavírus aumentam no país. Eles decidiram se livrar dos ídolos aos quais eles sacrificavam, porque estes ídolos não os protegeram contra o coronavírus, já que quando eles descobriram que estes ídolos não podiam ajudá-los, eles decidiram então destruí-los. Ídolos são lançados nas ruas e nos rios. Isto acontece à medida que as infecções do coronavírus e as mortes estão subindo no país. As mortes pelo Covid em todo o mundo chegam a 18 milhões, 3 vezes mais do que o número oficial. O verdadeiro número de mortes do Covid é muito mais do que os dados oficiais. As mortes por Covid provavelmente são 3 vezes mais elevados do que os números registrados dizem. 18 milhões provavelmente é o número de mortos pelo Covid. 3 vezes mais do que foi anunciado. Prepare o caminho. O Messias está vindo. Breaking News. Os 2 mais temíveis profetas do Senhor ferem a terra com um massivo tsunami. Tudo começou em 3 de outubro de 2021.
O tsunami em Tonga 2022, a profecia e o cumprimento. Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo. O Senhor falou comigo a respeito de um oceano saindo e eu vejo pessoas correndo. Há um tsunami que virá, isto significa que haverá um terremoto que vai atingir o fundo de um oceano e eu vejo pessoas correndo. Eu os vejo correndo por suas vidas. E eu vejo o oceano saindo do seu lugar. E muitas pessoas correndo. E o tsunami perseguindo-os. E eles estão correndo, tentando trancar. Ele me colocou lá e eu corri pela minha vida com eles. Esta é a forma como o Senhor fala com seus servos. Então, então o Senhor me fez ficar de pé naquele oceano e ferir aquele oceano com o juízo do Senhor. Então, exatamente como eu vi o oceano perseguindo-os, o oceano começou a perseguir as pessoas estritamente pelas palavras da minha língua. Eu passei o juízo do Senhor sobre aquela nação e o oceano saiu. Aquelas pessoas são pessoas de pele clara. Aquela área são pessoas de pele clara. Então, há uma tempestade severa que virá do oceano. Eu não sei se é um terremoto que atinge o fundo de um oceano ou se vem como uma tempestade do mar. Muitas pessoas estão correndo, o Senhor me colocou lá e eu estou correndo pela minha vida com eles, tentando fechar, trancar as lojas, as casas e as pessoas correndo para salvar suas vidas. E novamente, em 3 de novembro de 2021, eu vejo um tsunami vindo à Terra. É tempo para vocês se arrependerem e se prepararem para a vinda do Messias. O Deus Todo-Poderoso comandou arrependimento. O Messias está vindo. Arrependam-se, apartem-se do pecado, porque o Rei está vindo. Novamente em 3 de dezembro de 2021, eu vejo um tsunami vindo à Terra em breve. E finalmente, quando veio 15 de janeiro de 2022, um tempo recorde de 3 meses depois, esta terrível profecia se cumpriu da forma mais espantosa. Quando os 2 mais poderosos profetas do Senhor literalmente sacudiram o fundo do Oceano Pacífico, o maior, o mais amplo e profundo oceano do mundo, e empurraram as pesadas águas do Oceano Pacífico, criando um massivo tsunami global. No Oceano Pacífico, no Oceano Atlântico e no Mar Mediterrâneo. E as palavras deles literalmente capturaram todos os noticiários globais. Um alerta de tsunami foi liberado para toda a costa leste dos Estados Unidos, desde a Califórnia até o Alasca. Imagens incríveis de satélite mostram uma onda massiva, uma nuvem de ondas de choque. Logo em seguida, as ondas do tsunami já inundaram a costa desta ilha. O tsunami não foi apenas no Pacífico, mas no Mediterrâneo e no Caribe também.
Uma série de eventos começaram quando os cientistas registraram o terremoto de 5.8 em Tonga. No dia seguinte, os cientistas registraram o terremoto de 4.5 de magnitude. E então o vulcão explodiu. Exatamente como a profecia dizia, esta ilha do vulcão praticamente afundou no mar. Ela desapareceu. The volcano spewed mushroom-shaped smoke that reached a height of 40 kilometers during its eruption. A altura da explosão foi 40 quilômetros de altura. They record the tsunami as it surges through streets near the capital, Nuku'alofa, catching some people inside, while others scramble for higher ground. Only minutes before the waves arrive, Tongans hear the Hunaha'ai volcano explode. A second eruption Sunday triggered tsunami warnings in the region. This woman is in a church in the village of Esta Patanata. mulher está She's em talking to uma friends on igreja her na ilha de phone. Apatamata e ela está falando com um amigo no telefone. Eles dizem para ela sair. Eu não posso ir, ela disse. A água está extremamente alta do lado de fora. The church is right on A the beach, igreja fica de and more frente waves para o mar rush inside as she records. e mais ondas vão invadindo à want to medida save que ela property. filma. Several try to free up this car on the beach, but then they scramble back as a wave takes the car. These pictures are from the New Zealand High Commission. Descrita como a maior, mais violenta explosão capturada por satélite. At sea level, the eruption resembled a mushroom No nível cloud, do a mar, mass a of steam, explosão, a ash and erupção rock surging era out of the ocean semelhante a 20 kilometers into the cogumelo, air. lançando cinzas e fumaça até 40 quilômetros no Within ar. 20 minutes, a rush of waves hit the tiny island nation. Startled, locals rushed to find higher ground as water crashed its way through. A river flooding streets and buildings, including this church. Some were caught out by the rising tide. This volcano erupted with a rude shock in the late afternoon local time. My hand is shaking. What are we gonna do? Profecia do tsunami em Tonga. Profetizado em 3 de outubro de 2021, cumpriu-se 15 de janeiro. Há um tsunami que virá. Isto significa que haverá um terremoto que vai atingir o fundo de um oceano. A série de eventos dramáticos começaram quando os cientistas registraram um terremoto de 5.8 de magnitude em Tonga. No dia seguinte, os cientistas registraram um terremoto de 4.5 de magnitude no mar. Então, o vulcão explodiu. Uma erupção submarina de um vulcão submarino atingiu a costa. Uma massiva erupção vulcânica e então um tsunami se seguiu. Todos os noticiários globais repetiam as palavras dos mais terríveis profetas do Senhor. A violenta erupção de um vulcão submarino em Tonga, no sul do Pacífico, desencadeou um tsunami que invadiu a costa desta nação e outros países. A warning has been issued for parts of eastern Australia after an underwater volcano erupted off Tonga in the South Pacific.
Este porto, antes exuberante, agora é totalmente coberto por cinza. Agora é um mar azul, é um mar cinza. A ilha onde estava o vulcão praticamente desapareceu. E os 2 megaprofetas do Senhor advertiram que o tsunami viria, que um tsunami viria à Terra. Eu vejo um tsunami vindo à Terra em breve. 2 meses antes. E quando veio 15 de janeiro de 2022, de fato, o tsunami foi tão massivo que desencadeou um alerta de tsunami mundial. A prelude to a violent eruption. On Friday, the Hunga Tonga Hunga Hapai volcano sent plumes of smoke and ash shooting into the sky. In an explosion so powerful, é tão poderosa que enviou ondas de choque através de todo o mundo. A partir deste pontinho no oceano, ondas de choque foram enviadas para o mundo inteiro, incluindo Hawaii, Samoa, Fiji, juntamente com a costa australiana, Japão, Estados Unidos, Canadá, alcançou Nova Zelândia, Equador, Peru e Chile. As ondas de choque viajaram a mais de 1.000 quilômetros por hora, sendo atingindo 7.000 quilômetros em Perth e 10.000 quilômetros no Alasca. O estrondo foi ouvido a 10.000 quilômetros de distância. Barcos foram afundados em Nova Zelândia e no Japão. Tão feroz foi a erupção que alertas de tsunami foram soados em vários países. Were ordered in parts of Japan after coastal waves were detected, and Hawaii was slammed by waves of up to 2 feet. Uma terrível coisa é quando as palavras destes mega profetas do Senhor se cumprem em uma nação, em um povo. Esta erupção vulcânica em Tonga, o impacto foi sentido a 10.000 quilômetros de distância no Peru. As ondas afundaram barcos no Japão e na Nova Zelândia. Ondas inundaram Fiji e Equador. Japão. As poderosas ondas virou os barcos como se fossem brinquedos. A explosão foi tão poderosa que foi detectada no mundo inteiro. Uma explosão. Uma grande tempestade veio do mar. Desde o Alasca até a Califórnia, houve alerta de tsunami no mundo inteiro. E os mais poderosos e mais glorificados profetas do Senhor literalmente comandaram o Oceano Pacífico para sair e perseguir as pessoas. E eu vejo o oceano saindo e muitas pessoas correndo. O tsunami perseguindo-os. O Senhor falou comigo a respeito de um oceano saindo e eu vejo pessoas correndo. E quando veio 15 de janeiro de 2022, muitas pessoas literalmente fugiram por suas vidas, através do mundo inteiro.
This desperate mum then Esta rushes mãe to gather her children. desesperada corre para juntar os seus filhos. Vamos, levantem, levantem, Her vamos anxiety sair. rising with every passing A second. ansiedade dela aumenta a cada segundo. O vulcão está em erupção e continua explodindo. Vamos fugir daqui. In Peru, tsunami waves crash through a market, washing away stalls and goods, sending panicked shoppers running in fear of what might come next. Exatamente como os megaprofetas do Senhor viram as ondas perseguindo as pessoas. O grande poder e a enormidade das palavras deles é espantosa. A massiva explosão que os 2 megaprofetas de Yahweh comandaram para acontecer em 3 de outubro de 2021 foi a maior explosão vulcânica do século XXI, com uma explosão 1.200 vezes mais forte do que a bomba de Hiroshima. A mais poderosa erupção vulcânica do século XXI. Foi a erupção mais poderosa que já foi registrada. Os cientistas estão medindo a força desta erupção. A explosão é correspondente a 1.200 bombas de Hiroshima. A erupção foi uma das mais altas, um dos eventos mais altos. Outro estudo revelou que a erupção criou ondas através da atmosfera. Os pesquisadores disseram que nunca viram nada similar a isto. Uma tempestade de raios durou 7 horas e houveram 400 raios. NASA scientists estimate that this explosion was just as powerful as the simultaneous detonation of 10 million tons of TNT. A explosão foi correspondente a 10 toneladas de dinamite. As ondas de choque produzidas pela explosão, juntamente com a natureza anormal do tsunami que essa explosão, essa erupção causou, vai fazer com que os cientistas estudem este evento por muitos anos. Os cientistas dizem que essa foi a pior erupção vulcânica no Pacífico. Nem mesmo a ilha do vulcão foi poupada. Uma coisa horrenda é quando as palavras destes mais terríveis profetas antigos do Deus de Israel se cumprem em uma nação.
Atenção, amados. Os mega profetas do Senhor Deus virão a nós na sexta-feira. Este é um anúncio especial. Os mega profetas do Senhor Deus virão a nós na sexta-feira. Prepare o caminho. O Messias está vindo.